Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é a produção literária, a produção de livros aqui em São José do Rio Preto. Para falar sobre esse assunto, recebemos a Rosari Galo e Sanches, que é presidente da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, e o jornalista e escritor Raul Marques, mais escritor que jornalista ultimamente, né, Raul? Sim. E eu vou começar esse assunto com a Rosali. Começo perguntando, Rosali, como é que está a produção literária em Rio Preto? Temos produzido muito, temos produzido poucos. O que as pessoas encontram em termos de literatura riopretense? Obrigado pela presença. Obrigada, eu é que agradeço o convite, em nome da Arlec, da Academia. Nós, da Academia, procuramos nessa gestão atual não nos limitar a fazer encontros fechados. Tivemos, durante o ano passado, principalmente, em que nós completamos 10 anos de existência. 10 anos já de Academia. Exatamente. Fizemos, inclusive, uma edição comemorativa que eu deixo de presente para você. Obrigado. Da nossa revista. É uma revista que tem um nome sugestivo, né? Pode falar. Na revista número 1, a gente explica por que ela chama Capiuara, né? Uhum. É bem interessante. Mas o ano passado, então, como eu dizia, nós fizemos uma programação muito extensa, muito intensa. Publicamos 14 livros entre nós, acadêmicos. Todos os livros, a maioria dos livros, não todos, mas a maioria dos livros foram doados a quem participasse daquela manhã de autógrafos lá no Rio Preto Shopping, com quem nós fizemos parceria para esse evento. E, além dessas produções que fizemos durante o ano passado, já existem programações de pelo menos mais uns 10 livros novos para este ano, que ainda não começaram, mas vão começar a partir de agosto. Temos também uma coisa muito interessante, que não é também uma atividade fechada, que é a nossa pizza cultural, né? A gente brinca e fala que tudo acaba em pizza, e é verdade. A gente faz um encontro mensal por mês. Desculpe, mas eu acho que vou ter que falar o nome da pizzaria, Pode né? falar, não tem problema. Na Pizzaria San Remo, toda primeira quarta-feira do mês. É aberta ao público. Alguém que gosta de escrever. Quem quiser, livro, exatamente, é aberta. Nós temos recebido muitas visitas e isso tem dado muito bom resultado. A gente tem previamente um tema que é provocativo, de 15, 20 minutos no máximo, e a partir dessa provocação surgem os debates sobre o assunto. A última foi as tendências de leitura, foi agora do mês de abril. Agora, no mês de maio, nós vamos falar, e foi o Lelé quem fez essa primeira provocação de abril. Agora, em maio, nós vamos fazer uma nova provocação com o Dr. José Luiz Baltazar Jacó, que é o meu primeiro vice-presidente, e ele vai falar sobre mitos de leitura. E vai tocar num assunto que me incomoda muito. Estava comentando aqui com o Raul antes. Eu ainda gosto de livro de papel, sabe? Eu sou um pouco resistente a e-book, a leitura de jornal, a leitura de textos pelo celular. Exatamente. Eu tenho grandes dificuldades. Eu ainda gosto do cheiro do livro, eu gosto de rabiscar. Mesmo porque depois de alguns anos eu acabo lendo as minhas anotações e dou risada das minhas infantilidades. O livro dá para grifar ali, exatamente, destacar, fazer uma anotação, exatamente, né? Legal. Deixa eu então perguntar para o Raul. O Raul a gente chamou aqui porque é um dos... Acho que hoje tem uma grande produção aí em curto tempo, né, Raul? Queria que você falasse um pouquinho da tua produção, como que você saiu do jornalismo diário, passou para esse perfil mais de livro, como que você entrou nesse universo? Bem, eu trabalhei 12 anos, né, no diário, passei por várias funções da reportagem, produção e, edição, no final, edição também, e reportagem especial. E aí, depois de 12 anos, eu senti que eu precisava de novos desafios, né? E aí, saí do jornal há 3 anos e, desde então, me dedico aos livros, né? No começo, eu não sabia ao certo assim, o que fazer, trabalhei em diversas atividades na área,
E aí surgiu um primeiro convite para escrever a história da cidade de Potirendaba. Pouco depois eu lancei um livro aqui, Rio Preto Fantástica, né? E desde então foram surgindo vários projetos em sequência e eu percebi que o mercado e as pessoas gostavam do meu trabalho da parte da questão do texto, né? E aí eu comecei a usar isso a meu favor e desde então só me dedico a escrever livros, né? E tenho feito uma produção bem diversificada, desde livro de história de cidade, a biografia, livro-reportagem. Eu já tinha feito anteriormente poesia, 2 livros de poesia. Que aí foi mais por hobby mesmo, né? O de poesia. Foi mais um momento assim de descobrimento, tal, de exercitar a escrita, né? Mas eu fiz 2009 e 2006, aí dei uma parada. E aí voltei com tudo a partir de 2016. A partir de então já são mais 8 livros. 8 livros 8 livros já. E tem mais algumas coisas. Tem novidades vindo aí, né? Tem. Em junho eu vou lançar a biografia do locutor de rodeio Asa Branca. A gente vai fazer vários eventos nacionais aí. O Asa Branca teve uma carreira muito assim, intensa. Tá pronto, já contrato assinado com a editora, já está na fase final assim, de edição. E esse é o ano do Asa Branca, porque ele vai para o cinema com um documentário sobre a vida dele, vai ter a biografia, e no segundo semestre vai começar a ser rodado um longa-metragem da vida dele, né? Vai ser um pouco diferente da biografia. A biografia vai contar a história dele linear, desde os tempos aqui da região, de Turiúba. Eu pego a partir de 5 anos até ele agora. Ele não é rio-pretense, né? Não, ele viveu... Morou um bom tempo aqui, mas ele é de Turiúba, que é ali na região de Buritama, né? Então, eu pego ali desde o começo da trajetória dele e chego até agora. Ele está em Boston agora, né? Então, eu conto mais ou menos 50 anos da vida dele. O filme não, já vai fazer um recorte de uma fase da vida dele, da fase da fama, assim, nos anos 90, né? Então, eu acho que um trabalho vai complementar o outro, né? Mesmo Legal. Em plataformas diferentes. E dá para ganhar dinheiro escrevendo livro? Bom, eu só escrevo livros agora, né? Então, eu diria vivendo, que sim. Né? Não é fácil, você assim, tem que ser empreendedor, tem que buscar várias formas de... eu divido meu trabalho em 2 vertentes, o material autoral e o material que eu escrevo para outras pessoas, né? Que as pessoas me contratam e aí eu escrevo o livro, né? Agora, nesse ano vão sair mais 2 livros, um inclusive de uma imobiliária, de uma construtora. Esse livro provavelmente vai para 6 estados, para os clientes, né? Então, eu tento equilibrar o meu trabalho aí, entre o material autoral e o sob encomenda, né? É isso, Rosalie. A gente tem muita gente em Rio Preto escrevendo que às vezes a gente não conhece. Como que vocês identificam isso? Vocês buscam essas pessoas? Tem sim, tem bastante gente, sim. Inclusive na nossa revista, que eu acabei de te presentear, nós temos as primeiras páginas onde a gente convida pessoas. São páginas especiais de convidados que não são da nossa academia. Então tem a academia convida para a prosa, a academia convida para a poesia e a academia convida para artes, porque a nossa academia não é só de letras, né? É letras e cultura. Eu queria ressaltar uma coisa interessante que aconteceu também na nossa academia e que reflete muito bem na parte de produção literária, que é o tema de hoje. Nós fomos convidados pela Unesp para firmar uma parceria de 5 anos. E nós estamos agora elaborando justamente o cronograma geral de todo esse período de 5 anos. Uma das atividades que nós vamos programar, e que já vai ser a primeira a partir do ano que vem, é um treinamento que a gente faz com professores ou com alunos já que estão dentro da rede de ensino, para trabalhar com livros que caem no vestibular. Nós fizemos no ano passado esse treinamento com professores da rede pública, através de uma parceria com a Diretoria Regional de Ensino, daqui de São José do Rio Preto. E, para nossa surpresa, foi um curso que começou com 30 e acabamos com 42 pessoas, né? Eu nunca vi um curso terminar com mais, sempre termina com menos. E, para nós, isso foi muito bom.
Tão bom que isso se refletiu também na posição da própria diretoria em relação à Secretaria de Estado, né? Esse curso vai ser replicado na Unesp, né? Além desse curso, nós estamos já montando um outro sobre produção literária. E vamos envolver pessoas da nossa academia, que são até também alguns são ex-professores da Unesp, como o professor Aguinaldo, o professor Sérgio Mota, o professor Romildo, alguns outros professores, a professora Nídia, que tem habilidade com produção e tradução. Enfim, nós temos uma equipe grande que pode trabalhar nesse sentido. Temos intenção de fazer esse curso no primeiro semestre do ano que vem, junto ao IBILSE, que é o parceiro que nos procurou. Uma outra parceria também que foi muito profícua e para nós é muito importante é a do Rio Preto Shopping. Ela tem bancado metade da nossa revista desde a nossa criação, tem bancado as nossas atividades, além dos 14 lançamentos que nós fizemos no ano passado, fizemos este ano, na época do aniversário da cidade, uma exposição dos nossos artistas plásticos, e dentro da exposição nós fizemos um corredor de poesia. E foi muito interessante, porque a gente percebia que as pessoas liam e fotografavam o texto. Depois eu me encontrei com uma outra pessoa que eu não conhecia, num outro evento, e a pessoa disse assim para mim: eu conheço a senhora de fotografia. Eu falei: é? Eu fotografei o seu texto, eu tô decorando para poder declamar para os meus alunos. Quer dizer, isso para nós é muito gratificante, muito legal, né? Muito gratificante. Né? A senhora falou eu tinha anotado aqui para a gente voltar, que nos encontros tem sempre a provocação, né? E que teria sido qual a tendência da literatura hoje? Qual foi a conclusão que vocês chegaram? Qual a tendência de leitura das pessoas hoje? Existe uma pesquisa mesmo a respeito de tendências de leitura, que foi o que o Lelé expôs, que há tendências mundiais, né? E há 3 vertentes mais fortes. A primeira vertente é a parte de literatura infanto-juvenil, que é muito forte hoje. A gente está investindo muito no possível leitor do futuro, né? E trazendo para a criança de hoje uma leitura agradável, como é a leitura do nosso amigo aqui, Raul, né? Daqui a pouco a gente vai falar do último livro exatamente. dele, né? Então, além dessa vertente de literatura infanto-juvenil, uma outra vertente é a de autoajuda. Hoje isso é mundial, não há como negar, né? Existem livros de autoajuda de todos os tipos, para todos os gêneros de leitores. Aí, muitos. Alguns até viraram filme, a gente sabe disso. E uma terceira vertente que, para mim, pessoalmente, foi muito agradável saber, é uma vertente de ensaios, ou seja, de livros e reflexões de cunho altamente filosófico ou científico, mas que são facilitados para o leitor. Então, nós temos ensaios de filosofia, ensaios de ciências naturais, ensaios de vários aspectos, né? Então, com esses ensaios, esses pensamentos mais profundos podem chegar ao leitor com mais facilidade. E isso ajuda, inclusive, o leitor a se posicionar diante do mundo, porque quem não pensa bem não sabe viver bem, não é? Que, aliás, é um mal hoje que a gente tem enfrentado aí das pessoas não pensarem, né? O Raul, a Rosalie falou dessa tendência de literatura infanto-juvenil. Você teve uma experiência, escreveu um livro infantil agora, né? Como é que você entrou nesse mundo? Como que foi essa experiência? Foi por influência dos filhos, né? Eu nunca tinha me arriscado a escrever nada para criança, até que eu comecei a perceber o comportamento da Isabela, que começou... A Isabela é minha filha, né? Quantos anos? A Isabela tem 7 anos. Ela chegou naquela fase de perguntar o porquê das coisas e tal. E eu fiquei mais atento, né? E ela fez várias perguntas, eu comecei a compilar algumas, criei outras, né? Conversei com amigos e aí, enfim, transformei num livro infantil. E foi muito legal, assim.
é muito bacana você dialogar com as crianças, entregar um livro E na ele mão foi de bem uma aceito criança. pelas crianças, as crianças gostam, né? Gostam, gostam. Eu fiz o livro com um texto pequeno, bastante ilustração, bem colorida, assim. E um texto simples e direto, de fácil entendimento, né? E eu vejo, assim, que a criançada adora, assim, sabe, de pegar, de ficar fazendo a sua leitura, né? Mesmo tanto do texto, para quem já é alfabetizado, como para quem não é, de ver as figuras e tal. E também tem um outro lado que é o pai também, porque o livro eu elenco várias situações comuns ali do dia a dia, que a criança pergunta. E aí eu mostro para o pai a importância de estar presente, né? De ser ali o Google dos filhos, de estar disponível para tirar as dúvidas, né? Porque a criançada você tem que... Quando surge a dúvida, você tem que responder, senão ele vai buscar a resposta em um outro lugar, né? E o livro, assim, eu lancei em janeiro aqui em Rio Preto, fiz 7 eventos, lancei em São Paulo, já acho que 8 estados já receberam o livro. Então está sendo uma experiência muito especial e acabou abrindo uma nova perspectiva do meu trabalho. Desde então eu já fiz... Já está pensando numa eu já nova fiz mais aventura 4 livros, mais 4. já tem mais 4, inclusive uma novelinha. E vou soltando aí com calma, né, sem pressa. Ilustrações de quem? Desse primeiro livro foi de uma artista lá de São Paulo, a Vanessa Alexandre, porque eu procurei aqui em Rio Preto um traço que fosse mais ou menos de acordo com o que eu precisava e não encontrei. Era mais delicado, assim, de menina e tal. E aí eu me associei a Vanessa e ela fez as ilustrações e captou muito bem a ideia, assim. Eu não impus nada para ela. Eu mostrei o texto, falei, ó, dá uma olhada. Ela leu e eu deixei o outro profissional ler com o seu olhar. Impor a visão dela, né? E aí o trabalho se completou e foi muito legal, assim. O resultado foi... Tem feito sucesso. Tem, como eu te falei, a gente fez 7, 8 eventos aqui em Rio Preto, fizemos 5 sessões de contação de história, né? O livro, ele foi premiado no Nelson Seixas, aqui da cidade, foi finalista do Off Flip, lá de Paraty. E como ele foi bancado pela prefeitura, eu tinha que entregar algumas contrapartidas. Então, a gente promoveu 5 contações de histórias na favela da Vila Itália, na Escola da Zona Norte, na APAI. Enfim, acabamos distribuindo 420 livros nessas ações, né? E é muito especial você chegar e entregar para a criança, você contar ali a história, você falar de alguns detalhes ali da produção, sabe? Eu percebo que quando ela tem o encantamento, acesso, ela gosta, né? Porque É. muito se fala que a criança não gosta mais de livro, mas será que ela não gosta ou ela não tem acesso aos livros? Um pouco eu acho que é falta de acesso e um pouco é falta de hábito também, mesmo que ela tenha acesso. Da própria No família, meu caso, né? por exemplo, eu já estou na fase posterior à do Raul. Ele tá hoje aproveitando a presença dos filhos, né? Eu já estou aproveitando a presença das netas, né? Então eu já estou noutra fase. Então eu tenho mais tempo para poder contar história em casa, para poder ler para elas na hora de dormir. Elas ficam muito comigo também. Quando os pais gostam de sair ou têm um outro compromisso ou viajam, elas ficam comigo. E isso é muito interessante. Isso que o Raul falou, de ilustração, é uma coisa interessante. É um chamariz, por exemplo, né? Exatamente. Eu escrevi um texto que vai sair agora, na época de julho, mais ou menos, também infanto-juvenil, para minha neta mais nova, para Maria Paula. Ela hoje está com 9 anos, vai fazer 10. E escrevi para ela, mas é um texto muito delicado. E eu sofri o mesmo problema que o Raul sofreu, de tentar encontrar alguém que fizesse uma ilustração que realmente condissesse. Acho que é. Enfim. Com aquilo que estava escrito e com a situação que eu queria criar. E acabei tendo muita alegria, porque a própria Marilena Curti, que é uma aquarelista internacionalmente conhecida, se propôs a fazer. Membro da academia também, Membro né? da academia, minha amiga querida. E ela acabou fazendo as ilustrações. E o livro está ficando muito bonito, muito delicado, bem ao estilo do que eu quero mesmo.
Ia ser uma surpresa de aniversário para minha netinha, mas se ela estiver vendo isso, ela já ficou sabendo. Ô, gente, em termos de editoras em Rio Preto, nós temos editoras, tem gente incentivando a publicação de livros aqui em Rio Preto, aí, Raul, a Rosali. Tem, em Rio Preto tem algumas editoras, Tem mas... a do Lelé, né? A THS, que eu sei, não Sim, sei se eu conheço tem outra, a do não. João Paulo Vânia, do Tem a Deodoro, HN, né? Do João Paulo. Uhum. Tem a a outra. do Paulo Rezende. A do Paulo Rezende, tem a da Rose. Sim. Então tem gente nesse campo aí de produção, mas assim, quem está escrevendo, se puder dar uma dica, tem várias modalidades para você publicar. Esse é o caminho melhor, assim, de você ter uma Você editora. tem uma editora que te banca, né? Mas tem várias. Você pode procurar editais também, né? Além de custear a obra, se for o caso, né? Você tem grandes nomes da literatura, o próprio Drummond, que bancou seus primeiros livros. Recentemente, o 50 Tons de Cinza, que foi um sucesso mundial, também foi uma autopublicação, né? E nessa questão dos editais, a cidade, Rio Preto, é privilegiada, porque ela tem um edital muito sério na Secretaria Municipal de Cultura, Isso. que é o Prêmio Nelson Seixas. Seixas, né? Poucas cidades do estado e até do país contam com um edital tão sério como esse. Inclusive, o desse ano acho que já está aberto Já está aí, aberto, né? tá. Já. Eu tive o privilégio de ganhar no primeiro. Um dos prêmios do primeiro, Nelson Seixas, fui eu. E tive o privilégio de também conviver com o Dr. Nelson Seixas. Figura sensacional, uma figura né? fora de série, né? E eu acho, sim, eu concordo com o Raul, o prêmio Nelson Seixas, o estímulo Nelson Seixas aqui em Rio Preto é ímpar, né? É uma coisa de a gente pensar muito bem. Mas, infelizmente, esse caminho de editora são para poucos também, é para poucos, né? O caminho é bem restrito. Dificilmente você consegue chegar a uma editora Que vai custear a tua exatamente, obra, né? que vai custear as suas primeiras obras. Sim. Então, as pessoas que normalmente gostam de escrever sempre vão pelo caminho da produção independente em primeiro passo. Depois elas acabam ou amealhando prêmios e adquirindo um certo renome, e isso ajuda, né, numa negociação com a editora, ou a gente vai batalhando independentemente até conseguir, como aconteceu com o Harry, né, que teve 27 recusas Meu para Deus. depois estourar como estourou, Mais de não é? 100 milhões de livros. né? Exatamente, você vê, ele foi recusado por 27 editores dos Estados Unidos. Mas o próprio mercado, no ano passado, já deu um claro recado a essas pessoas. Porque o principal prêmio brasileiro é o Jabuti, de literatura. O vencedor de poesia e de melhor livro do ano foi uma obra independente que um escritor, se eu não me engano, lá do Ceará fez. Ele fez o texto, a capa, a diagramação ele fez inteiro e acabou ganhando o principal prêmio brasileiro, né? Então tem um recado claro aí, né? As editoras grandes muitas vezes não abrem as portas para Tem receio, né? Vou jogar dinheiro fora, né? preferem, é legítimo, eles preferem investir Sim. em quem já tem uma Quem longa tem trajetória renome, e tal, mas ao mesmo tempo tem muita gente produzindo em Rio Preto, em São Paulo, no Brasil, né? Sim. Então, você pega hoje as pequenas e médias editoras, elas estão fazendo um trabalho extraordinário de revelação de escritores. Novos talentos né? aí. Você tem editoras que ganhando prêmios, chegando até prêmios internacionais, né? Então, quer dizer, quem está procurando o que está se produzindo de mais novo em literatura deve ficar atento a essa movimentação das pequenas e médias editoras brasileiras. Legal. Roseli, fala um pouquinho da academia. Quantas pessoas compõem a academia? Como é a escolha dos membros? Qual o perfil das obras publicadas pelos membros da academia? Bem, a nossa academia tem 45 cadeiras. Quando foi criada, já foi criada com esse número limitado de cadeiras. Isso não aumenta, não vai aumentar nunca, não. né? Ela só tem novos membros quando alguma cadeira vaga, ou por renúncia ou por morte do acadêmico. E até 2016, as cadeiras eram preenchidas por indicações. Durante as nossas assembleias,
alguém interessado falava, olha, eu tenho uma pessoa que é importante, tem um currículo bom, e eu gostaria que vocês analisassem o currículo. A gente lia o currículo ali na hora, procurava saber melhor sobre a pessoa, uma pessoa ou outra conhecia, algum acadêmico já tinha, às vezes, algum contato e conhecia. Então, esse nome era indicado e votado. Hoje, nós já fazemos diferentemente. O ano passado foram abertas as inscrições para apresentação de currículos e esses currículos deveriam ser escolhidos para preencher 5 vagas. Existem mais vagas, mas a gente abriu para 5. 2 de cultura e 3 de letras. E então vieram muitas mais do que aquelas que a gente esperava, né? E foi muito difícil escolher. Eu não estava na comissão como presidente, eu estava alheia à comissão de análise. Foi feita uma comissão em número ímpar. Essa comissão analisou muito tempo todos os currículos, os livros que foram apresentados. Alguns encaminharam livros, outros só citaram, outros mandaram os seus livros em DVDs, em CDs, em áudio para tomar contato. Enfim, teve muita gente. E a comissão ficou meio na saia justa para conseguir fazer a votação e escolher. No fim, decidiram que cada um ia escrever o seu voto. E aí, depois que todo mundo decidiu isso e escreveu o seu voto, então o nosso primeiro secretário, o Dr. Alberto Gabriel Bianchi, e eu, que sou a presidente atual, entramos na reunião e recolhemos os votos e fizemos a contagem dos votos. Então, foi assim que essa chegou-se a esses 5 nomes, que atual, foram os que tomaram posse agora recentemente. Que tomaram posse no final do mês passado. São pessoas interessantes, muito interessantes. Fiquei muito contente com as escolhas, mas eu gostaria de ter tido mais cadeiras para incluir outras pessoas que também não puderam entrar agora. Então, para essas pessoas que não puderam entrar agora, por favor, na próxima edição, no próximo edital de abertura, apresentem novamente os seus currículos, porque é importante. Eu acho que a academia precisa de gente nova, né? Eu já passei dos 70 anos, então eu preciso de alguém que já esteja mais ou menos na minha cola, no meu calcanhar, porque a gente não sabe nem o que vai acontecer. Mas existem ainda algumas cadeiras vagas que vão ser preenchidas na próxima gestão. Eu não quis preencher todas agora, nós decidimos não preencher agora, para justamente deixar isso para uma próxima gestão. Nós somos uma gestão de transição. Viemos de uma equipe que tinha formado a academia e que ficou na direção da academia durante 8 anos. Quando a gestão era de 8 anos, nós diminuímos para 3. Não quero ser reeleita. Não quero ser reeleita, já avisei, todos sabem. Já está havendo uma movimentação dentro da academia para se decidir quem é que vai se candidatar. E em outubro vai haver uma nova eleição. Então, a nossa diretoria é uma diretoria de transição, como somos todos de transição, não é? Sem dúvida. Sempre em transição. A única certeza que temos. Exatamente, que estamos no caminho. Rosali Galo e Sanches, presidente da Academia Rio Pretense de Letras, muito obrigado. Raul Marx, para terminar, qual que é a dica que você dá para quem quer começar a escrever livro aí? Bom, primeiro produza bastante, leia. Escrever é treino? A pessoa aprende a escrever? Sim. Leitura é importante, treino também é importante, vivência é importante, né? Revisão do que escreveu é importante. Verdade, revisão também. Escreveu, né? Eu tenho sorte de contar em casa com uma jornalista, a minha esposa Mariana, ela me ajuda, ela é uma espécie de leitora beta das minhas coisas, então antes de entregar para a editora, para o cliente, é ela que faz a primeira leitura, é ela que às vezes percebe algumas inconsistências, incoerências. Então, eu tenho essa sorte de contar com uma pessoa ao meu lado ali nesse momento, né, de finalização do livro. Então, a dica que eu dou é leia bastante, escreva. Treina bastante, né? Treine, né? Antes
levar adiante a ideia de publicar, né? Não precisa ter pressa, né? O importante é que você entregue algo de qualidade para a pessoa ler. Tá certo, gente. Infelizmente o tempo é curto. O programa aqui foi bem legal, bem esclarecedor, com a Rosali Galo e Sanches, da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, e o Raul Marques, escritor e jornalista. Muito obrigado aos dois e obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Um grande abraço e até a próxima.